Imagina só dedicar 2 décadas inteiras da sua própria vida trabalhando arduamente, todo santo dia, e de forma totalmente não remunerada. Uhum. A missão seria analisar de forma cirúrgica, assim, a trajetória de 25 mil pessoas. Pessoas que fracassaram de maneira absoluta e miserável. Nossa, é muita coisa. Pois é, esse foi o desafio colossal aceito por um jovem estudante de direito lá no ano de 1908. E os dados que ele compilou a partir dessa imersão profunda no fracasso viraram do avesso tudo o que o senso comum dita sobre como as pessoas alcançam a grandeza. Exatamente. Bom, o objetivo do nosso mergulho profundo de hoje é explorar uma premissa profundamente contraintuitiva. A ideia de que o fracasso extremo e a ruína não são desvios no caminho, sabe? Mas sim os únicos gatilhos capazes de despertar uma força criativa oculta que a calmaria e o sucesso jamais conseguiriam acessar. Olha, é um ponto de partida fascinante, né? Porque desafia de frente a nossa obsessão contemporânea por narrativas imaculadas. Aquela coisa do sucesso perfeito. Uhum. O famoso palco iluminado, né? Isso. E para fundamentar essa exploração de hoje, nós vamos cruzar perspectivas de fontes riquíssimas. Temos a dissecação teórica presente num texto maravilhoso chamado A Pedagogia do Fracasso. Muito bom esse texto. Sim, e também as engrenagens psicológicas que são detalhadas no artigo O Labirinto da Indecisão. E, amarrando tudo isso de uma forma incrível, temos as notas incisivas do professor Clóvis de Barros Filho. Ah, sensacional. Ele faz uma leitura comentada, assim, brilhante sobre a obra clássica do Napoleão Hill, aquela obra que foi originada exatamente daquele encontro de 1908 com o magnata Andrew Carnegie, que, para quem não sabe, na época era um dos titãs absolutos da indústria mundial. E, cara, a tensão desse encontro inicial é algo que a gente precisa dissecar aqui. Porque, veja bem, temos de um lado esse estudante, o Napoleão Hill, com os bolsos completamente vazios. Sim, jovem precisando de grana, né? Exato. Buscando uma forma de pagar a faculdade de Direito através de entrevistas com homens poderosos. E do outro lado a gente tem o Carnegie, que ouve a proposta do jovem e, impõe uma condição absurda. Totalmente absurda. Ele diz, em essência, que a ideia de perfilar pessoas ricas era pequena demais. Carnegie queria uma ciência do triunfo humano. Ele queria mapear as causas fundamentais tanto da vitória quanto da ruína. Ele queria o panorama completo, né? Isso. E aí ele lança a bomba. O projeto levaria 20 anos, exigiria um rigor investigativo brutal, e a cereja do bolo, Carnegie não pagaria um único centavo por isso. Caramba! Nenhum centavo? Zero. Hill teria que descobrir como sobreviver por conta própria, enquanto catalogava a miséria e o triunfo alheios. Isso revela muito sobre a intenção do Carnegie, sabe? Ele estava testando a resiliência imediata daquele jovem. Você quer grandeza? Então prova que aguenta o tranco. Uhum. Mas o que é fascinante aqui é a assimetria monumental dos dados que foram coletados ao final dessas 2 décadas. Isso é o que forma a base da nossa análise. O Rio não dividiu a pesquisa meio a meio. Não longe disso. Os números que ele documentou são assustadores. Ele analisou minuciosamente mais de 25 mil indivíduos considerados fracassados. 25 mil. Em contrapartida, o escopo daquelas pessoas que ele classificou como bem-sucedidas limitou-se a cerca de 500. Peraí, 25 mil contra 500. Ok, vamos destrinchar isso. É uma proporção de 50 derrotas esmagadoras dissecadas para cada narrativa de sucesso? Exatamente. Cara, isso não pode ser um mero acidente estatístico de pesquisa. Essa desproporção parece ser a própria tese já se manifestando logo nos números. Com certeza. O argumento central que emerge dessa montanha de dados é brilhante na sua frieza, sabe? O sucesso, tanto estatisticamente quanto pedagogicamente falando, ele é mão de vaca. Mão de vaca, gostei do termo. Ele é muito restrito, pobre em informações transparentes, o sucesso é revelado a conta-gotas. Ele ensina muito pouco porque, invariavelmente, ele mascara as falhas, ele esconde as variáveis ocultas, aqueles golpes de sorte, os erros de percurso, tudo isso é convenientemente varrido para debaixo do tapete. Uhum. Ninguém quer mostrar as escorregadas quando está no topo. Pois é, já o fracasso, por sua vez, ele é extremamente generoso.
Ele é farto, abundante e muito ruidoso. O Carnegie já tinha antecipado essa mecânica lá atrás. Aprende-se a prosperar estudando a anatomia da catástrofe. A anatomia da catástrofe. Uau! Sim, porque o fracasso exibe tipo com uma precisão cirúrgica, anatômica, onde as artérias do projeto se romperam. Ele mostra de uma forma inegável o que não fazer. Sabe, pensando nessa simetria toda, me vem uma imagem muito nítida à mente. É como se a gente estivesse observando um feed de rede social altamente curado e editado. Ah, com certeza, a ilusão perfeita. Exato. Ali está o sucesso, ele é cheio de filtros, exibindo apenas o palco iluminado, sabe? Aquele sorriso milimetricamente ensaiado, o prêmio nas mãos, Tudo lindo. tudo lindo. E é humanamente impossível aprender atuação ou fotografia de verdade apenas olhando para esse frame final da peça. O fracasso, nessa analogia, seria a filmagem bruta dos bastidores. O arquivo original não processado, sem nenhum corte. Aquele vídeo caótico, né? Isso. É a câmera tremida mostrando o ator esquecendo o texto, a maquiagem derretendo, o cenário despencando no meio do palco, as crises histéricas no camarim. O verdadeiro aprendizado técnico, a compreensão de como a engrenagem realmente funciona, só existe nessa confusão crua dos bastidores. Faz todo sentido. E o perigo de focar apenas nessa foto editada do sucesso é que ela esconde o suor. Ela esconde a técnica. E isso induz quem está observando a uma das armadilhas mais antigas da natureza humana, que é a complacência. A famosa zona de conforto. Exato. A mecânica de aprendizado exige fricção. Quando os cenários estão, minimamente sob controle, a arquitetura neurológica humana prioriza a conservação de energia. O cérebro é preguiçoso, né? Muito. A gente quer economizar calorias sempre que pode. Sim. Se não tem uma ameaça iminente ou um desastre declarado, a mente simplesmente opera no piloto automático. A gente empurra com a barriga. Uhum. E é por isso que o fracasso atua como um catalisador superior. Justamente porque ele rompe essa inércia de uma forma muito violenta. O fracasso não te dá um papinha nas costas nem sussurra conselhos amigáveis. Ele te aplica uma rasteira inevitável. E é esse choque que força uma reavaliação cognitiva completa. Não dá para ignorar uma rasteira. Não dá. A sociedade costuma estigmatizar o fracasso como um fim de linha. Mas as nossas fontes reclassificam o fracasso como um alerta luminoso agressivo. É tipo uma sirene piscando em vermelho, sinalizando que a estratégia atual simplesmente se tornou obsoleto. E aqui entra uma camada ainda mais densa das nossas fontes. As anotações do professor Clóvis de Barros Filho conectam essa interpretação utilitária do fracasso do Carnegie e do Hill diretamente aos pilares do estoicismo antigo. É uma filosofia fascinante. Demais. E, veja bem, não naquela versão diluída, meio autoajuda rasa que a gente vê por aí, mas na mecânica dura da coisa. A premissa de que a ruína que nos assombra raramente é o evento material em si, mas a narrativa interna que a gente constrói sobre ele. Sim. Ou seja, a esmagadora maioria das barreiras seria, lá no fundo, uma representação mental equivocada, uma limitação puramente autoimposta. É um salto filosófico que exige bastante abstração de quem nos acompanha. Mas é isso que estrutura toda a pedagogia do fracasso. A lógica estoica propõe que o mundo externo opera com uma certa indiferença. Os eventos simplesmente ocorrem. Chove, faz sol, o mercado cai. A natureza segue seu curso. Isso. O impacto destrutivo, aquela sensação de aniquilação pessoal que paralisa completamente o indivíduo depois de uma derrota, não emana do evento físico, emana do julgamento interno, da valoração que a própria mente projeta sobre o acontecimento. Então a limitação não está na parede. Exato. O limite não reside no muro de concreto que bloqueou o caminho. Reside na crença interna de que não há nenhuma forma de escalar, contornar ou implodir esse muro. Mas olha, eu preciso assumir o papel de advogado do diabo neste momento. É um conceito super elegante na teoria, mas na prática, soa muito fácil dizer que a limitação é uma mera representação mental. Sei bem onde você quer chegar. Porque vamos pensar na falência de uma empresa que sustentava dezenas de famílias. Ou na perda abrupta de um patrimônio inteiro que foi construído em décadas de suor. Nós não estamos falando de abstrações filosóficas aqui.
Estamos lidando com barreiras materiais duríssimas. Realidades cruas, né? Exatamente. Tem contas reais a pagar, tem geladeira vazia e as consequências são devastadoras. Como é possível reconciliar a realidade gélida e concreta de uma falência financeira com esse argumento estoico de que o fracasso é ditado por interpretações internas? Essa provocação é absolutamente necessária para a gente não cair num otimismo bobo. E a resposta passa pela separação cirúrgica entre o fato material e a identidade de quem está sofrendo o fato. Identidade. Uhum. As nossas fontes não adotam em momento nenhum um otimismo tóxico que nega a gravidade da perda. O saldo bancário zerado, as portas da empresa sendo fechadas com cadeado, o colapso de um contrato gigante, tudo isso pertence ao reino da física, da matéria. É real, dói muito e causa danos práticos imensos. Ninguém está dizendo que não dói. Exato. No entanto, o rótulo existencial de fracassado, aquela conclusão dramática de que a vida acabou ali e a paralisia crônica que impede a pessoa de reagir no dia seguinte, essas são decisões cognitivas. Ah, entendi. O evento material roubou seu dinheiro. A representação mental é o que rouba a sua capacidade de formular um novo plano para amanhã. E o que diferenciou de fato as 500 pessoas de sucesso das 25 mil analisadas na pesquisa não foi a ausência de tragédias materiais na vida delas. Todas sofreram. Todas tiveram reveses de brutos. Mas o diferencial foi a recusa peremptória em internalizar o tombo temporal como se fosse uma identidade permanente. Quer dizer, o evento externo vem e te tira as ferramentas temporariamente. Mas a nossa mente é quem assina a certidão de óbito do projeto. Perfeito. Isso clareia muito o cenário. E o que aprofunda isso de forma espetacular é olhar para os bastidores de quem estava escrevendo essas regras. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O próprio Napoleon Hill, enquanto ele compilava essa monumental teoria sobre triunfo e resiliência, ele transformou a própria vida num laboratório absolutamente caótico. Foi uma montanha-russa. Ele estava muito longe de ser um observador imune de jaleco branco, sabe? De fato, a biografia do Hill, como é detalhada nos textos, revela um paradoxo fascinante para a gente analisar. Porque durante todo esse período de 20 anos de maturação da pesquisa, ele colecionou uma série de conquistas que, olha, qualquer sociedade aplaudiria de pé, mas que internamente o deixavam profundamente miserável e insatisfeito. É bizarro. Os exemplos narrados nas fontes parecem até ficção de tão absurdos. O currículo dele é uma sucessão de autossabotagens, ou, no mínimo, de inquietações extremas. Pensa bem. Primeiro ele assume o cargo de gerente de publicidade de um respeitado curso de extensão na Universidade La Salle. Um cargo corporativo cobiçado, sabe? Com status, estabilidade. Aí depois de apenas um ano, ele simplesmente pede demissão. E o motivo? O motivo alegado foi simples: tédio. Ele estava entediado. Na sequência, não satisfeito, assume a presidência de uma companhia de doces. Mas a empreitada logo naufraga porque ele entra em brigas e desacordos amargos com os sócios. E o padrão de construir impérios e destruir logo em seguida só continua. Depois disso, ele funda uma escola de propaganda e vendas, que, segundo os relatos, era altamente rentável. Tudo estava fluindo perfeitamente bem no aspecto financeiro. Estava no topo. Sim, até que ele decide, do nada, abandonar a instituição inteira, porque sentiu um tal chamado interior quase inexplicável para servir na Primeira Guerra Mundial. Largar uma escola lucrativa para ir para a guerra. Pois é. E aí, após o conflito, ele lança a revista Golden Rule. E o impressionante é que ele começa isso do absoluto zero, sem nenhum capital inicial. E, cara, ele atinge quase 500 mil de exemplares em circulação. Isso é um case de sucesso estrondoso para qualquer época, ainda mais naquela. Mas aí o desfecho segue o mesmo roteiro bizarro de sempre. Ele se desentende de novo. De novo, ele briga com os sócios, é tomado por um descontentamento existencial profundo e simplesmente dá o negócio de presente. Ele abre mão de uma fortuna em potencial. Impressionante. E olha, para coroar esse padrão destrutivo, ele depois organiza uma escola de treinamento para vendedores que rende a ele impressionantes $30 mil em meros 6 meses. Isso era uma quantia estratosférica na época. Uma verdadeira mina de ouro. E o que ele fez? Diante dessa mina de ouro, ele desiste da escola. E sem apresentar nenhuma justificativa racional aos parceiros. Ele conclui apenas que o dinheiro não estava trazendo paz de espírito. Seus próprios sócios passaram a questionar a sanidade dele,
Achavam que ele estava enlouquecendo. E essa trajetória em zigue-zague dele levanta uma questão central, eu diria vital para a nossa análise aqui. O Hill estava aplicando na prática as engrenagens da criação de riqueza. Ele detinha todo o conhecimento técnico. Ele já tinha catalogado o que mais tarde iria estruturar como os 17 princípios do sucesso e as 30 causas fundamentais do fracasso. A mente dele era uma enciclopédia do sucesso. Sim, a estrutura intelectual estava ali, perfeita, mas os resultados econômicos altamente auspiciosos e essa construção em série de impérios comerciais não garantiam a ele 1 miligrama sequer de realização interna. Zero paz. Ele estava descobrindo, a duras penas mesmo, que a teoria que ele criou possuía um esqueleto mecânico muito robusto, mas carecia de uma alma. É a constatação brutal de que é perfeitamente possível ser um fracassado cercado de sucesso financeiro por todos os lados. O arcabouço técnico ensinava como derrubar os obstáculos do mundo corporativo, mas não protegia o indivíduo contra o próprio vazio. Exatamente. E isso nos leva diretamente de volta ao cerne da reflexão trazida pelo Clóvis de Barros, quando ele introduz um conceito grego antiquíssimo para explicar a peça que faltava no quebra-cabeça do Hill, o conceito de ataraxia. Ataraxia é um termo maravilhoso. Ele transcende a mera resiliência de aguentar a pancada. Ele descreve a tranquilidade imperturbável da alma. A leitura atenta das fontes evidencia que o propósito final de decodificar o sucesso e o fracasso não pode ser a simples criação de máquinas corporativas. Sabe? Aqueles workaholics. Isso, indivíduos capazes de tratorar as adversidades a qualquer custo, enquanto seus corpos e mentes são corroídos pelo estresse crônico. De que adianta escalar a montanha mais alta se ao chegar no topo o indivíduo sofre um colapso cardíaco ou vive atormentado pela ansiedade? Não faz sentido nenhum. Se a gente imaginar líderes do mundo corporativo moderno hoje, a gente vê claramente aqueles que dominam a técnica, mas que carecem totalmente de ataraxia. Eles tomam decisões comerciais brilhantes, mas vivem à beira de um ataque de nervos. O Hill percebeu que o verdadeiro triunfo envolvia transpor o obstáculo, sim, mas mantendo a integridade psicológica e a serenidade. E o problema crítico era que ele não tinha a menor ideia de como ensinar essa paz interior para os outros. Fundamentalmente porque ele próprio era incapaz de senti-la. Ele era um poço de angústia. Exato. E essa busca frenética dele por algo que desse sentido à técnica que ele tinha criado, preparou o terreno para uma queda livre monumental na vida dele. E chegamos ao momento mais sombrio relatado nos textos. A gente está no outono de 1923, na cidade de Columbus, estado de Ohio. Hill tinha abandonado todas as suas fontes de renda promissoras e, de repente, ele se viu no fundo do poço, tanto material quanto emocional. Foi o ápice da crise. Não era só uma fase de vacas magras. Ele estava sem recursos para a própria subsistência básica, completamente acuado, isolado da família e desprovido de qualquer planejamento de futuro. Imagina a ironia. O maior conhecedor das regras da prosperidade da história estava experimentando um bloqueio cognitivo absoluto. Ele foi acometido, diagnosticado por si mesmo, com o que ele chamou de a pior das doenças humanas, a indecisão. A dissecação que as fontes fazem sobre esse labirinto da indecisão é sinceramente brilhante, porque retira o peso moral do problema. Não trata a indecisão como uma falha de caráter, mas a analisa como uma falha mecânica da mente humana sob uma pressão absurda. É muito biológico até. Muito. A indecisão não é apenas falta de atitude, é o colapso total do sistema de valoração do cérebro. A gente lembra da ataraxia, a tranquilidade da mente. Pois é, a indecisão é o extremo oposto biológico disso. Ela instaura uma turbulência que devora os recursos cognitivos da pessoa. Ela paralisa simultaneamente o pensamento lógico, analítico e as respostas emocionais. Fica tudo travado. E o texto explica a mecânica exata de como essa paralisia se instala lá dentro do cérebro. Eles chamam isso de equivalência paralisante, não é? Exatamente o que o conceito descreve. Ocorre tipo um curto-circuito na tomada de decisão quando o indivíduo se vê diante de cenários que possuem rigorosamente o mesmo peso emocional. Dá um nó na cabeça. Sim.
Se duas saídas para um problema parecem igualmente promissoras e geram o mesmo nível de esperança, a mente sofre horrores para escolher uma só. Mas o perigo real, o estado mais severo de paralisia de todos, acontece quando todas as alternativas parecem igualmente catastróficas. Quando você olha para os lados e só vê o abismo. Isso. Quando a pessoa olha para os caminhos possíveis e todos eles geram níveis idênticos de pânico, de tristeza ou perda, aí o cérebro congela de vez. É a sensação que as anotações do material comparam a estar irremediavelmente perdido numa selva hostil, sem nenhum instrumento de navegação, nem sol para se guiar. Desesperador. Muito. Cada passo à frente gera o terror absoluto de estar andando em círculos, piorando a situação, e o estresse massivo gerado por essa incerteza desliga a capacidade do córtex pré-frontal de operar de forma lógica. Ele prende a pessoa numa resposta emocional pura de sobrevivência na amígdala. Trazendo isso da selva escura para uma imagem muito mais tangível do nosso dia a dia, acho que dá para entender bem. É a sensação exata de um GPS de carro que ficou preso num looping de recálculo infinito. Exatamente. Imagina um indivíduo no carro, desesperado para sair de uma área perigosa no meio da noite. Mas o sistema analisa todas as rotas possíveis, todas as avenidas do mapa, e percebe que todas estão pintadas daquele vermelho bem escuro de tráfego totalmente paralisado. Sim, todas as saídas estão bloqueadas. Exato. Não existe rota verde, não existe uma saída fácil. E diante dessa equivalência catastrófica, o GPS não toma uma decisão imperfeita de pegar a rua menos pior. Ele simplesmente pisca na tela, recalculando a rota incessantemente. O motorista gasta combustível, o motor ferve de tanto esquentar. A ansiedade de quem está ali dentro dispara a cada segundo que passa dentro da cabine, mas as rodas do carro não avançam 1 centímetro sequer. A mente travada na indecisão se recusa a agir porque não consegue lidar com a certeza da dor, seja lá qual for o caminho escolhido. É uma transposição perfeita do conceito do texto. O motor de fato trabalha em rotação máxima, exaurindo toda a energia vital do sujeito, mas não produz nenhum deslocamento prático. E a teoria aponta que esse ciclo de paralisia destrutiva só se rompe quando uma das alternativas subitamente apresenta um diferencial. Um respiro. É um ganho de potência evidente que quebra aquela equivalência emocional. Mas, se a gente voltar para o cenário do rio em Ohio, em 1923, não havia rotas alternativas ganhando força. Todos os caminhos dele estavam submersos em trevas completas. Ele havia atingido a paralisia total. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, e eu diria que é o ponto de virada desse nosso mergulho. Então, o que tudo isso significa? Temos o catalogador oficial do triunfo humano preso na teia da indecisão, paralisado, falido e acuado num quartinho em Ohio. Como, afinal de contas, ele conseguiu hackear o próprio cérebro para sair daquele estado de inércia absoluta? E aqui a gente presencia a materialização fantástica das previsões do magnata Carnegie, lá do início do século. Se conectarmos isso a um panorama maior, a suprema ironia desvendada por essas fontes é que o pulo do gato não foi o uso meticuloso dos 17 princípios do sucesso que salvou o Huey. Não foi a própria técnica dele que o salvou? Não. Foi exatamente a falta extrema de qualquer recurso tangível, combinada com aquela paralisia excruciante da indecisão, que gerou um estado neurológico de emergência inadiável nele. Essa pressão brutal, esse fundo do poço irreversível, onde não tem para onde correr, construiu o habitat exclusivo para o surgimento de um fenômeno que ele mais tarde conceituaria como o outro eu. E a mecânica de despertar dessa entidade intangível, desse outro eu, é talvez a lição mais profunda e chocante de todo o material que analisamos. E como funciona essa mecânica? O que é estritamente necessário para acionar esse tal de outro eu? É um mecanismo que se baseia inteiramente na aversão visceral do ser humano ao conforto. O que as fontes descrevem como outro eu nada mais é do que o acesso a uma capacidade latente de resolução de problemas e um nível de criatividade brutal que o cérebro humano restringe fortemente em tempos de normalidade. Claro, pela questão de economia e energia que você falou. Exatamente. Na rotina, quando as contas estão pagas no fim do mês e o ego está lá, protegido de críticas, as vias neurais operam no modo base. O outro eu se recusa sumariamente a aparecer nesse cenário ameno. Ele exige a devastação. Ele precisa da crise. Totalmente.
Ele só desperta quando as redes de segurança desaparecem completamente. Quando todas as saídas lógicas falharam repetidas vezes e quando a própria sobrevivência existencial ou material da pessoa entra num colapso total. É somente nesse ambiente de aflição extrema e derrota esmagadora que a mente é forçada a abandonar suas crenças antigas e força uma reinvenção estrutural e criativa inédita. Uau! Analisando dessa perspectiva estoica e biológica, a miséria completa lá em Columbus não foi de forma alguma um tropeço na pesquisa dele, né? Foi a etapa empírica mais essencial de todas. O laboratório final. Exato! Se o Hill tivesse se mantido confortável, faturando seus $30.000 na escola de vendas, reclamando de um vago vazio existencial ali nas horas vagas, enquanto bebia um bom vinho, ele jamais teria atingido a pressão atmosférica necessária para acionar essa reserva cognitiva profunda. O fracasso extremo implodiu o sistema antigo dele, para que a inovação radical pudesse emergir dos escombros. Uhum. E foi essa epifania, experimentada assim de forma super crua na própria pele, que finalmente preencheu o esqueleto teórico dele com a tão procurada alma. Perfeito. O fracasso deixa definitivamente de ser visto como um acidente lamentável, uma coisinha chata documentada em planilhas financeiras, e passa a ser compreendido pelas fontes como uma tecnologia, sabe? Uma tecnologia biológica e mental de evolução. A superação descrita aqui não tem nada a ver com teimosia cega de ficar batendo a cabeça em obstáculos físicos repetidamente. Bater murro em ponta de faca, né? É sobre a destruição completa das amarras internas, o que permite que a mente, quando destituída dos seus velhos hábitos de conforto e vaidade, consiga conceber saídas inteiramente inéditas, caminhos que ela não conseguiria ver se não tivesse sido encurralada. Então, sintetizando todo esse mapeamento monumental que a gente fez hoje, a mensagem central que ressoa das fontes analisadas é visceralmente contraintuitiva, para quem nos acompanha e por acaso se encontra hoje soterrado por resultados adversos. Quem está passando por uma barra pesada. Isso, gente lidando com ruínas materiais dolorosas ou imobilizado pelas engrenagens de uma indecisão feroz que não deixa dormir à noite. Para cada um de nós nessa situação, a perspectiva muda drasticamente depois disso. Esse cenário atual de terra arrasada não é o aviso apocalíptico de que o jogo acabou. É, na verdade, a fornalha exigida pela própria natureza humana. É o pré-requisito. Sim, a generosidade brutal do fracasso atua como o único pré-requisito capaz de desativar as rotinas confortáveis do nosso cérebro. E assim, ele força a liberação desse gênio interno, dessa criatividade de pura sobrevivência que tem o poder de resolver o irresolvível. É lindo isso. As evidências demonstram que o conforto ininterrupto é, na verdade, um arqui-inimigo silencioso da evolução pessoal. A crise, quando ela é interpretada para além daquela representação mental do medo e do ego, ela se revela a principal ferramenta de lapidação humana. E a partir de todo esse entendimento, de toda essa dissecação, fica no ar uma provocação final. Uma fronteira que transborda os textos lidos e convida cada pessoa que nos acompanha a uma experimentação pessoal. Vamos pensar juntos. Se agora nós compreendemos a mecânica fria por trás disso, se sabemos com clareza que essa versão brilhante, inabalável e inovadora, o famoso outro eu, exige a pressão extrema e a derrota para conseguir despertar da letargia, será que existiria alguma maneira da gente hackear essa biologia? Como assim? Será que é viável criarmos intencionalmente pequenos cenários de caos controlado, inserir microcrises e fracassos muito bem calculados nas nossas próprias rotinas? Tudo isso para forçar a mente a acessar esse gênio interno, sem a dura necessidade de precipitar uma ruína total e absoluta primeiro? Nossa, olha, esse é o verdadeiro paradoxo da sabedoria. Você conseguiu operar mentalmente naquele nível máximo de alerta, invenção e genialidade de um sobrevivente de naufrágio, mas mantendo a ataráxia, a tranquilidade da alma. E tudo isso sem precisar de fato perder o seu navio inteiro no processo. Aquele que conseguir dominar essa simulação, com certeza terá decodificado a chave mestra da realização humana contínua. Afinal de contas, se o sucesso ensina pouco por ser apenas aquela foto perfeitamente editada para o feed, e o fracasso é a filmagem caótica dos bastidores, que é onde se aprende de verdade a dominar o palco, o nosso maior desafio passa a ser descobrir como entrar nesses bastidores
e ligar a câmera deliberadamente. E fazer isso antes que o espetáculo ameace desabar por conta própria em cima da gente. Com certeza, é uma mudança de perspectiva gigantesca. Sem dúvida. Agradecemos imensamente a cada pessoa que nos acompanhou em mais essa exploração pelos labirintos da mente e do comportamento humano. Continuemos sempre questionando o óbvio. Até a próxima análise. Até lá!